Olá, seja bem-vindo ao Boletim SG, a minha análise de notícias do universo SG. E nesse boletim eu quero fazer com você uma análise sobre investimentos alinhados a preocupações climáticas. Que tipo de análise os investidores fazem? Investidores preocupados com a questão climática, que tipo de análise eles fazem? Que tipo de informação eles utilizam? Como que eles usam as informações relatadas pelas empresas para pensarem nos seus portfólios, para pensarem nas suas carteiras? Obviamente, esse é um exercício e, obviamente, essa é uma simulação, mas eu acho que daqui a gente pode tirar informações ricas para o processo de gestão das empresas, para o processo de gestão climático especificamente, e também para quem quer conhecer um pouco, afinal de contas, como os investidores usam essas informações. Para fazer essa análise, eu vou partir de um relatório recentemente publicado pela MSCI chamado de Net Zero Tracker. Mas antes da gente analisar o relatório e usá-lo por base para a nossa reflexão, se você não conhece a MSCI, é importante você conhecer. A MSCI é um importante provedor de informações de análise sobre o mercado investidor, desse ecossistema financeiro. Não só ESG e muito menos climático, para todas as atividades de investimentos. E eles são também provedores de índices, entre eles índices associados à agenda ESG, índices climáticos, enfim. Então, é um ator importante desse ecossistema de investimentos. Então, periodicamente, a MSCI faz um relatório, que é o Net Zero Tracker, e faz também outros relatórios ligados à agenda ESG, à agenda climática. Eu vou usar esse relatório e as informações ali contidas para a gente esmiuçar um pouco que tipo de análise os investidores fazem ou podem fazer, investidores preocupados com a questão climática, e como isso pode ser um input para o seu trabalho, caso você seja um analista de sustentabilidade numa empresa. É uma viagem aqui que nós vamos fazer, né? Nós vamos percorrer essa estrada, que é uma estrada analítica e de reflexão. Então vem comigo que a gente vai avançar. Antes da gente prosseguir, é importante você entender o método utilizado pela MSCI para fazer esse relatório. Eles partem de um índice que é o MSCI ACWI, que é um índice composto por 9.123 ativos financeiros. Esses ativos são oriundos de empresas distribuídas em 23 países desenvolvidos e 24 países emergentes, o Brasil inclusive. Então, tem papel de empresa brasileira nesse índice. Para você entender um pouco a distribuição geográfica desse índice, ele é 60% composto por ativos nos Estados Unidos, 6% no Japão, 4% no Reino Unido, 3% mais ou menos no Canadá, 3% da China. Então vamos olhar esse índice como se ele fosse um portfólio, né? Como se ele fosse um portfólio de investimento onde se tem 9.123 ativos financeiros, e nós vamos discutir aqui as análises que podem ser feitas usando a lupa climática para esses 9.123 ativos. E a base para essa análise são os relatórios climáticos emitidos pelas empresas, seus inventários GHG, né, seus inventários de gás de efeito estufa, seus relatórios em que são explicitadas as metas Net Zero e outras metas associadas à agenda climática, a governança da questão climática nas empresas. Então, esses relatórios são a base para essa análise feita pela MSCI e que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Então, aqui já tem uma questão para a gente muito importante. As empresas que não relatam inventários ou que não relatam como a sua estratégia climática está conectada à estratégia empresarial, como é a governança da questão climática, elas estão perdendo tempo, porque a agenda de investimento, e não estou falando aqui muito do mercado investidor, mas mercado bancário vai na mesma linha, mercado segurador também. Então, esses relatórios, essas informações são e serão cada vez mais a base para as análises feitas pelo mercado financeiro. Então, relato é um tema fundamental. Sempre lembrando que nesse vídeo aqui a gente está falando especificamente da questão climática, eu não estou falando de ESG como um todo. Vamos sempre lembrar que ESG não é clima, mas clima
faz parte da agenda ESG, né? Então, só recapitulando, 9.123 ativos financeiros distribuídos, né, pelo mundo todo e que nós vamos tratar como se fosse um portfólio de investimentos. Então vamos olhar para esse portfólio e vamos entender as características climáticas desse portfólio e que tipo de análise podemos fazer ou poderíamos fazer caso fôssemos investidores preocupados com a questão climática. A primeira informação importante quando a gente olha para esse nosso portfólio é que esse nosso portfólio representa 20% das emissões globais de gás de efeito estufa. Então, essa já é uma informação relevante. Ou seja, eu tenho aqui no meu portfólio o equivalente a 20% das emissões globais de gás de efeito estufa, considerando somente escopo 1. E por que somente escopo 1? Para evitar a dupla contagem. Então, eu já tenho um portfólio importante do ponto de vista de representatividade das emissões globais de gases de efeito estufa. Além disso, eu posso olhar para as empresas, então olhar de maneira mais granular os componentes desse meu portfólio. E é possível eu saber, por exemplo, quem são as 10 empresas mais emissoras de gases de efeito estufa. E eu posso fazer um filtro de escopo 1, escopo 2, escopo 3. Vamos analisar aqui escopo 1. É possível eu saber quem são as principais ou as 10 maiores emissoras de gás de efeito estufa, filtrando por escopo 1 e olhar para elas detalhadamente. Então, por exemplo, se eu fosse um investidor passivo, eu poderia até colocar lá no meu prospecto do meu fundo que eu vou rebalancear aquele fundo para excluir os 10 maiores emissores. Essa é uma possibilidade. Os 10 maiores emissores, quando a gente olha, a gente vai perceber que há empresas da Arábia Saudita, da Índia, da China, dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Brasil. Brasil, no caso, é a Vale. Então está entre as 10 maiores emissoras desse índice da MSCI. São os setores tradicionalmente emissores, né? São aqueles setores que a gente sabe que são altos emissores de gás de efeito estufa. Óleo e gás, mineração, automobilístico. No caso da Índia, é uma empresa estatal que trabalha com carvão, que produz aí carvão, energia baseada a carvão. Então são aqueles setores que a gente sabe que são setores altamente emissores. E aí a gente pode olhar para esses 10 grandes emissores e procurar entender se eles têm meta de redução, se eles têm meta net zero, como está o relato deles, se eles vêm evoluindo no relato das suas emissões de gás de efeito estufa ou não. Então, há uma série de análises que podem ser feitas a partir dessa informação. Outra informação que a gente pode obter dessa nossa análise do nosso portfólio é que vem crescendo o número de empresas que estabeleceram metas de redução das suas emissões de gases de efeito estufa. Então, nesse último relatório, por exemplo, de março de 2023, 44% das empresas do nosso portfólio já têm metas de redução de gases de efeito estufa, numa trajetória ascendente quando a gente olha desde 2015. Outro dado interessante é que também vem crescendo o número de empresas que se comprometeram com essas metas de redução usando a metodologia do Science Based Targets Initiative, que é considerado o padrão ouro aí de gestão da redução das suas emissões, porque o estabelecimento de metas está alinhado com os princípios científicos, com as metas definidas pela ciência e também porque prevê um processo de verificação independente do atingimento ou não dessas metas. Outra informação interessante desse nosso portfólio é que 35% das empresas que compõem esse portfólio já relatam, ainda que parcialmente, suas emissões de escopo 3, que são aquelas emissões que têm a ver com a sua cadeia de valor. Então, esses dados, eles já dão para o investidor uma série de informações importantes sobre as empresas, sobre os diferentes setores. Eu posso filtrar por país, eu posso filtrar por setor, e eles vão montando uma espécie de puzzle, né, de como as empresas no mundo todo vêm se comportando com relação às emissões de gás de efeito estufa, a gestão das suas emissões de gás de efeito estufa, as metas de net zero ou não, enfim. Então, quando eles vão conversar com uma empresa especificamente, ainda que não seja uma empresa que componha o índice,
Mas essas informações do índice, essas informações dessas 9.123 empresas que compõem o índice, ficam na cabeça do investidor. E eu uso essas informações para comparar aquela empresa com a qual eu estou conversando, que pode até ser de capital fechado, com essas informações médias que eu tenho desse meu portfólio. Então, se está todo mundo, né, ou em média, as empresas estão avançando no estabelecimento de metas de redução, ou estão avançando, por exemplo, em se alinharem com Science Based Targets Initiative, ou estão avançando no relato de escopo 3, eu vou perguntar para a empresa que eu estou conversando como ela está, né, qual é o desempenho dela e como é que ela vem agindo com relação também a esses temas. Então, isso acaba funcionando como uma espécie de padrão, como uma espécie de referência contra o qual eu vou comparar todas as empresas que eu vou analisar, enfim, que eu vou considerar dentro do meu processo de investimentos. Agora, saindo da análise das empresas individualmente, tem uma outra análise interessante que é possível de ser feita a partir desses dados publicados pela MSCI. E essa é uma análise setorial. Como determinados setores se comportam com relação à gestão das suas emissões, quais setores são mais perigosos, mais arriscados do ponto de vista das suas emissões. Então, o que a MSCI faz? Ela calcula um indicador que chama ITR, Implied Temperature Rise. Então, é basicamente o seguinte: se toda a economia global se comportasse como as emissões daquele setor em particular, que está sendo analisado, qual seria o aumento médio de temperatura do mundo no fim do século? Sempre lembrando que a gente quer ficar ali em torno de 1,5 grau, 2 graus de aquecimento médio. Essa é a nossa meta. Muito mais perto de 1,5 grau do que dos 2 graus. Então, o que a MSCI faz uma projeção. Então eu vou olhar aqui as emissões de diversos setores e vou projetar, se toda a economia tivesse aquele mesmo padrão de emissões, qual seria o aumento médio da temperatura no fim do século. E aqui tem uma análise muito interessante para a gente se aprofundar. Mas antes de prosseguir, é importante a gente abrir um parênteses aqui. Nós estamos falando de projeções, então obviamente há erros nesses modelos. Esses modelos são altamente dependentes também dos dados que são alimentados. Então, se houver dados equivocados, obviamente as minhas projeções também vão ser equivocadas. Enfim, então ninguém aqui está dizendo que isso aqui é verdade absoluta e que é o topo da ciência que existe, de maneira nenhuma. É apenas uma análise que está aí, que está rodando o mercado e que eu selecionei para a gente discutir, com todas as fragilidades que ela tem ou pode ter. E também estamos falando de projeções. Projeções são, por definição, arriscadas. Ninguém projeta com o objetivo de que aquilo vá ser verdade absoluta, mas a gente projeta coisas, faz projeções para que a gente possa se preparar para o que aquelas projeções estão nos apontando. Então, fecha parênteses, isso é super importante. Mas voltando para a análise da MSCI. Então, ela pegou esses 9.123 ativos, esse portfólio, e dividiu setorialmente e analisou o ITR de cada setor. Obviamente, nós teremos aqueles setores, por exemplo, setores de serviços, que são setores que tradicionalmente têm baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, eles vão ter ITRs mais próximos de 1,5 grau e 2, ou seja, mais alinhados a essas metas, as metas do Acordo de Paris, por exemplo. Isso é da própria natureza desses setores, que são setores que tradicionalmente emitem pouco, ou emitem menos gases de efeito estufa. E na hora que a gente projeta isso para o fim do século, a gente também está dizendo que eles estão alinhados aí ao aquecimento médio de 1,5 grau e 2 graus. E há aquele conjunto de setores que são, por definição, setores altamente emissores. E que são aqueles setores que, se a gente projetar para a economia como um todo, o seu padrão de emissões, nós vamos passar em muito essa meta de 1,5 grau e 2 graus. Um exemplo aqui é o setor de energia, que, de acordo com os cálculos da MSCI, tem um ITR de 6 graus Celsius.
o que significa que se toda a economia global seguisse o padrão de emissões do setor de energia, nós teríamos um aumento médio da temperatura de 6 graus Celsius ao final do século, quando a gente quer ficar entre 1,5 grau e 2. Vamos pensar o que essas informações nos dizem, que análises a gente pode fazer a partir dessas informações? Em primeiro lugar, alguém pode se perguntar: poxa, eu sou um investidor alinhado, preocupado com a questão climática. Eu deveria então colocar o foco do meu portfólio naqueles setores que estão alinhados com 1,5 grau e 2, ou seja, aqueles setores com baixo ITR, ou ITR mais alinhado a 1,5 grau e 2? Essa é uma pergunta válida de ser feita. Mas aqui tem algumas considerações que a gente precisa fazer. Em primeiro lugar, esses são setores tradicionalmente de baixa emissão de gás de efeito estufa. Então, eu ter um portfólio com baixa emissão de gases de efeito estufa não significa que a economia como um todo esteja descarbonizada. Porque, como a gente viu, os outros setores, aqueles setores que são altamente emissores, como o setor automobilístico, como o setor de cimento, como o setor de energia, como mineração, eles continuam com ITR alto. Eles continuam sendo altamente emissores. Então, o meu portfólio pode ser um portfólio com baixa emissão de gás de efeito estufa, mas isso não significa que a economia como um todo esteja sendo descarbonizada. Só significa que outros investidores estão investindo nesses setores, mas não eu. Essa é a primeira consideração que a gente pode fazer. A segunda consideração que a gente pode fazer é que, do ponto de vista financeiro, pode ser complicado. E isso pode afastar investidores. Então, suponha que eu seja um investidor que tem um portfólio diversificado. A partir do momento em que eu decido investir em setores com ITR mais alinhado com 1,5 grau e 2, eu tenho pouca diversificação no meu portfólio e isso é um problema. Se eu estiver, por exemplo, se eu for um investidor passivo e estiver perseguindo um índice como esse da MSCI, eu vou ter um tracking error grande em relação ao meu benchmark, o que significa risco. Então, do ponto de vista financeiro, eu também posso ter problemas. Então, essas são as considerações sobre focar o meu portfólio em setores com baixo ITR, ou ITR associado aí, ou mais alinhado a 1,5 grau e 2. Agora, vamos olhar para aqueles setores que têm ITRs não alinhados a 1,5 grau e 2, ou seja, superiores a essa meta. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que hoje o padrão de emissões desses setores é elevado. Principalmente se a gente pegar aqui materiais e energia, que são os principais aqui listados pela MSCI. Agora, eu posso ser um investidor preocupado com a questão climática e que vou investir nesses setores para me engajar com as empresas desses setores, para que elas criem um plano de descarbonização, para que elas criem um plano de redução das suas emissões. E vou investir nessas empresas acreditando e apoiando esse plano de descarbonização. É claro que essa é uma estratégia arriscada, porque pode ser que essas empresas não cumpram esse plano de descarbonização e aí eu fico investido numa empresa que muito provavelmente pode perder valor de longo prazo por ser uma empresa altamente emissora, e nós estamos vendo vários sinais econômicos de que empresas com altas emissões de gás de efeito estufa vão ter problemas de rentabilidade, vão ter problemas de viabilização no longo prazo. Então há um risco implícito aí, mas há também uma oportunidade. E essa oportunidade é de mover essas empresas no sentido da descarbonização, então me engajando com gestores, enfim, para que elas tenham metas de net zero, para que elas tenham metas de redução de emissões, para que elas mudem o seu padrão tecnológico, e também posso me aproveitar das oportunidades de negócios que essas empresas vão encontrar ao longo da sua transição para uma economia de baixo carbono. Então, ganhos de eficiência, novos mercados, enfim, durante essa transição, vão se refletir no valor da empresa. Considerações financeiras. Com isso, eu posso ter um portfólio mais diversificado, mais alinhado aí com as boas práticas de composição de portfólio. E se eu estiver, por exemplo, perseguindo esse índice, eu vou ter um tracking error menor. Então aí eu vou estar mais próximo do benchmark. Existe estratégia certa e estratégia errada? Não,
Não existe estratégia certa nem estratégia errada nesse caso. Depende do objetivo do investidor, depende do que faz sentido para ele. Mas aqui é importante a gente entender que nem sempre o investidor ESG ou nem sempre o investidor preocupado com a questão climática vai necessariamente investir numa empresa que tenha baixas emissões de gás de efeito estufa. Não necessariamente. Muitas vezes esse investidor pode investir numa empresa que atualmente tenha grandes, altos volumes de emissões de gás de efeito estufa, mas apostando e se engajando com essa empresa de que ela entrará numa transição, para a baixa emissão, em que ela está nessa transição para uma economia de baixo carbono. Então tem muitos investidores apostando nisso. É uma estratégia que requer um engajamento muito próximo do investidor. Do contrário, ele está trazendo um risco climático para a sua carteira, com certeza. E caso você tenha ficado curioso, este portfólio da MSCI tem um ITR de 2,7 graus Celsius. Ou seja, esta composição desses 9.123 ativos gera um aquecimento médio de 2,7, portanto bastante superior ao nosso objetivo de ficar entre 1,5 grau e 2. E que mensagens principais a gente pode tirar desse nosso exercício, dessa nossa reflexão? Em primeiro lugar, as emissões de gás de efeito estufa do setor corporativo, medidas aqui por esse índice, têm aumentado. Então a gente tem uma questão aqui, Elas têm aumentado, apesar de que todos nós sabemos que a gente precisa reduzir essas emissões. Por outro lado, as metas de redução têm aumentado, os compromissos de redução das empresas têm aumentado, o relato tem aumentado, alinhamento com Science Based Targets Initiative tem aumentado. Então a gente vai ter que observar num futuro médio aí, de médio prazo, a gente vai ter que observar o que vai acontecer com essas emissões, porque no fim do dia o que a gente precisa é reduzir essas emissões. Então, primeiro ponto, emissões têm aumentado, porém o compromisso corporativo, o compromisso empresarial tem aumentado com redução de emissões, melhor qualidade do relato, alinhamento com Science Based Targets Initiative. Então essa é a primeira mensagem que fica, e isso deixa pra gente que trabalha com sustentabilidade, gestores de sustentabilidade, seja de empresas de capital aberto ou empresas de capital fechado, uma mensagem. E essa mensagem é relato de sustentabilidade em geral, mas da questão climática é um tema fundamental da gestão. Então, se você não está olhando para isso ainda, deveria começar a olhar para isso já. Porque aqui a gente está falando de um escopo bem específico, que é um investidor, que são empresas de capital aberto, mas saiba que o mercado financeiro como um todo, falando de mercado bancário, mercado segurador, está olhando para isso com muito mais atenção. A segunda mensagem que fica é que nessas discussões climáticas, do ponto de vista do investidor preocupado com a questão climática, a grande preocupação do investidor hoje é transição. Então, qual será a transição daquela empresa, daquele setor para uma economia de baixo carbono? Todo mundo sabe que a gente está num momento em que as emissões ainda estão meio fora de controle e que a gente vai precisar reduzir. Então a questão que fica é como a sua empresa, como o seu setor vai reduzir essas emissões, quais são os planos de investimento, como será a governança deste processo de transição para uma economia de baixo carbono. Então, se você tiver que ficar com uma palavra-chave aqui desse vídeo, fique com a palavra transição. Como se dará essa transição? Como essas metas serão estabelecidas? Como elas serão gerenciadas? Como elas são medidas e verificadas? E por fim, a terceira mensagem é que cada vez mais o ecossistema financeiro, eu estou dando aqui nesse vídeo o exemplo de investidores usando o relatório da MSCI, que é um relatório, de um provedor. Mas cada vez mais as análises são possíveis de serem feitas, análises climáticas, análises de sustentabilidade, enfim, são possíveis de ser feitas a partir das informações publicadas por empresas, e cada vez mais será assim. Então, você que é gestor de sustentabilidade precisa olhar com muita atenção para o relato, e aqui nesse vídeo em particular a gente está falando da questão climática, mas olhar para isso com muita atenção, com muito cuidado, porque essas análises se tornarão cada vez mais sofisticadas. Eu vejo você no próximo Boletim ESG.